Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água mineral Caiari. A vida pede. Olá, amigos! Boa tarde! Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Prazer muito grande a gente poder estar aqui com vocês, falando para a maior rede de televisão desse estado, a Record TV. E a gente vai, a partir de agora, você já conhece, debater os assuntos do interesse da sua cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Por que não dizer também assuntos que interessam ao mundo todo? A gente está aqui, né? Aliás, com o nosso correspondente internacional, Jorge Peixoto. Qualquer assunto pode chegar aqui do Afeganistão, por exemplo, da Síria, assuntos que, enfim... Eles, de Marte também, ele vive no mundo da Lua. Eu não sabia que ele estava no mundo de Marte, mas no mundo da Lua ele anda ultimamente. Pode ser que a gente trate sobre a Lua também, né? Lua. Eu quero a sua participação, eu quero que você mande seu recadinho para esse WhatsApp aqui. Se você estiver em Porto Velho, coloca o bairro. Se você estiver numa cidade do interior do estado, qualquer uma, coloque o nome da cidade que a gente quer orgulhosamente falar aqui, o nome da cidade de onde você está falando e aonde nós estamos chegando, ok? Nós, como sempre, estamos aqui em nome de Pemasa. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Também falamos para você, mais uma vez, com a força de Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais. E também com a gente, Águas Caiari. Olha aqui, ó, essa aqui é a água que no programa de hoje nos acompanha. Água Caiari, a vida pede. Essa aqui é uma embalagem de 498 ml da Água Caiari. Todos os nossos componentes aqui já estão muito bem servidos com a água mineral Caiari. Conosco, Beni Andrade, Sérgio Pires, Irã Galo, Joaci Loura Júnior. E eu. Esqueci. Eu? E professor Peixoto, é verdade. Professor Peixoto. Eu. Tá? E vamos começando então com o destaque. 2 minutos de destaque, por favor. Não vão defender uma tese aqui na abertura do programa, como alguns fazem. Boa tarde, professor Peixoto. Boa tarde. Começando com o destaque de Joaci Loura Júnior. Boa tarde, doutor Joaci. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Dinos. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde aos espectadores aqui do auditório, Sérgio Melo. O destaque é a reforma tributária que passou na Câmara essa semana. Ponto. Brevíssimo destaque, mas o tamanho do destaque é o tamanho desse auditório aqui, né? Aliás, o tamanho do Brasil, para a gente ser mais preciso. Doutor Irã Galo, seus 2 minutos preciosos. 2 minutos e 3 minutos. Embora duvide, não pode, é intransferível. Presidente, eu não vou aqui fazer nenhuma palestra, né? Mas o meu destaque, eu pego o reboque do nosso estimado Joaci, onde ele falou sobre a PEC 45. E quero trazer para vocês uma grande notícia. Quinta-feira eu fechei uma sociedade de livre e espontânea pressão com o governo federal. Parabéns. Esta sociedade vai ser magnífica, né? É o caracu, mas não me pergunte para me fazer a definição, tá? Sobre esse ponto, porque eu sou uma pessoa educada, mas eu quero aqui parabenizar. Coronel Crisóstomo, não. Cristiano Lopes, não. Fernando Máximo, não. Lúcio Moschini, não. Silvia Cristina, não. Tiago Flores, não.
Os que eu não citei, também não vou dizer se foi o que é que foi. Então, presidente, é essa que seria um destaque meio ruim. Mas, ao mesmo tempo, presidente, aí o senhor vai me dar o segundo destaque. São nossos telespectadores, que esse é que dá audiência para nós. Ivo Feitosa Filho, que nos assiste, e Joana Felipe. Este é o principal destaque nosso. Que maravilha. Um grande abraço a eles e muito obrigado pela companhia que nos fazem. Sérgio Pires, o seu destaque, por favor. Boa tarde a todos. Meu destaque, Everton, primeiro é lamentar o que aconteceu com, coitado, um cachorrinho, Loki. Ele foi mordido pelo dono, está sendo tratado hoje, está sendo vacinado. O cara morre e não sabe por quê. Esse Loki é cachorrinho de quem? De uma pessoa que está sentada mais à extrema esquerda nessa mesa. Eu fiz alguma coisa pro senhor. Mas deixa eu entender. Por favor, professor Peixoto, por favor. Deixa eu entender. O dono mordeu o cachorro. Isso. E morreu. Ele tá muito mal. O cachorro tá agora sendo tratado com várias vacinas. Raiva. Né? Outra raiva. Uma delas é a raiva, mas tem múltiplas outras vacinas. Bom, mas falando sério, obviamente que não há outro destaque além da reforma tributária que nós vamos discutir depois. Mas eu quero trazer mais um, Everton, que nos tempos em que o Brasil combatia a corrupção, e foi recentemente, e não faz mais nada desde o fim. Não exagere, Sérgio. Desde o fim da Lava Jato, esse escândalo que estourou no Rio de Janeiro ontem colocaria na prisão metade dos políticos envolvidos, de todos os partidos, de direita, de centro e de esquerda. Eles se mancomunaram e conseguiram mandar recursos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esses recursos foram repartidos entre cabos eleitorais para fazer campanha política. Quase 900 milhões de reais estão sendo investigados. Então, esse é o meu lamentável destaque também nesse sábado. Mas se está sendo investigado é porque o pessoal está combatendo. Vai ser. Tanto que saiu a público. O que eu estou dizendo é que não vai acontecer nada. É isso que eu estou dizendo. Não seja tão pessimista assim. Pois é. Professor Peixoto, como é que eu quero saber agora, fora dos seus 2 minutos, como é que tá o Loki, tá bem? Ele tá meio triste, porque o tratamento ele impacta na reação dele. Aquele cachorro é o demônio em forma de cachorro. Ele me derrubou, me jogou no chão, me arranhou todo, que é minha perna. Mostra o braço ali, ó. Olha lá. De pé aí, câmera. De pé aí. Atenção, câmera. Câmera sentado. Tá jogado pra trás. Mostra de novo, professor. Ferido. Olha lá, ferido. Olha que grave ferimento, ó. E tem na minha perna, meu pé, tô de meia e tudo aqui, tá? Me lasquei. Mas ele também vai pagar pelo que ele fez. Abraço, Loki. Um abraço, Loki. Bom, pode dar meu destaque agora? Pode. Bom, acordamos o cameraman aqui. Eu só quero saber o seguinte: o cachorro Está vivo. está passando bem ou está em estado... Ele estava... eu deixei ele ontem com uma tremedeirazinha. Ele saiu, ele estava um pouco trêmulo. Nada como uma boa antirrábica. Nada. Professor Peixoto, 2 minutos. 2 minutos. Primeiro destaque é um destaque negativo. Ele é internacional, ele tem a ver com o fato de que os Estados Unidos resolveram ceder à Ucrânia bombas de fragmentação, que são armas de guerra extremamente perigosas por causa dos seus efeitos de grande alcance. Então é uma bomba que é composta de muitas outras bombas e que explodem a alguns metros acima da superfície, matando uma área enorme, ainda deixando algumas bombas não detonadas que podem servir como minas terrestres. Elas têm sido usadas pela Rússia durante esse conflito horrível, e agora os Estados Unidos resolveram ceder também à Rússia o mesmo tipo de armamento, o que amplia a questão da periculosidade, da letalidade da guerra. E um destaque bom
embora eu não suporte a música, não gosto da música, é a tal de Ludmilla. Eu não gosto. Desculpa, Ludmilla, mas eu tenho o direito de não gostar do que você faz. Em contrapartida, eu quero parabenizar a Ludmilla aqui no Rio de Janeiro. Trocou por bolsas de sangue doadas ingressos para o show dela. E conseguiu mais de 2.000 bolsas de sangue para o Emo Rio. Então, eu acho que essa é uma iniciativa que deveria ser imitada por outros artistas, em vez de ficar enchendo a cara de cachaça e fazendo besteira no show. Muito bom. Parabéns. Mas eu não disse que ia vir coisa de longe? Falei que ia vir coisa lá da Ucrânia. Mas ele vai ter direito do segundo destaque, ele deu 3 destaques. Não, a Zona Leste aqui não existe, viu, Weber? Deixa eu... Ai, mas é falso demais, rapaz. Não. Beni Andrade, seu destaque, por favor. Rapidamente, é o seguinte, gente. Esse destaque aqui vai em especial aí para o doutor Irã e para o doutor Joacir Loura Júnior. Os senhores perceberam nos últimos tempos o que sai de quebra-pau dentro de avião, cara? E isso está chamando a atenção das autoridades, porque discussões em aviões se tornam frequentes e o Brasil registra uma agressão por dia em aeronaves. É um negócio terrível, né? E perigoso demais. Mas se você prestar atenção, realmente, no cotidiano, o pau quebra lá em cima. Então, este é o meu destaque. Legal. O pau quebra o dia todo em tudo que é lugar, rapaz. Por que não vai quebrar lá em cima? Pode ser com o Beni, não. Hein, professor Peixoto? Não faz coisa, não. Beni, você sabe... Até o dono anda brigando com o cachorro? Não, o cachorro se lascou comigo. A porta da cabine dos aviões, ela, além de ser extremamente resistente, ela é a prova de bala. Exatamente porque o risco de um conflito ou da tentativa de sequestro de um avião na nave do avião, ou seja, no corpo do avião, não pode passar para a cabine de comando, porque decretaria provavelmente a morte de todo mundo. E isso mudou desde o evento do 11 de setembro de 2001. Antes, as cabines, inclusive, você poderia fazia visita à cabine durante o voo e tal. Agora isso é... Mas o problema, doutor Joacir, é que a coisa acontece entre passageiros. Né? Você entra no avião, se você falar bom dia, o cara entendeu que você falou um bom dia meio atrasado. Bom dia por quê? Beni, eu já vi o senhor reagir desse jeito. Parei um pouquinho. Sim. O senhor... Muito bem observado. Muito bem observado. O Beni Andrade casca grossa do jeito que é. Ele ganhou a presidência do Clube do Coice desse jeito. Foi no Bom avião, dia por quê? Se eu não me engano, foi num voo. Ele foi professor do seu Lunga. Pra ter uma ideia. Mestre, nem professor. Mestre ou doutor, eu acho. É um perigo muito grande. Você tem que se ter autocontrole, porque o que tem de idiota dentro de avião é coisa fantástica. Beni, também, vai. Você acabou de, acho eu, que você acabou de atingir o cerne da questão. Não é o voo. Não, claro que não. Não é o voo, não é a cidade, não é o estádio, é o comportamento humano nos ônibus e absolutamente assim. Idiota. No ônibus e assim. Rapaz, o cara sai falando mal do motorista de aplicativo. Mas o motorista desse aplicativo sai brigando com o passageiro. As barbaridades que tem nos times de futebol, nas torcidas organizadas. Não, mas não é o problema de cair ou não cair, é o comportamento humano. Essa é a preocupação. Isso. Uai. A preocupação do Beni é pertinente. Você já imaginou dentro do cara em voo, aí 2 caras resolvem brigar? Ai. O senhor que viaja toda semana, já presenciou algumas vezes? A última viagem que eu fiz agora, o cara foi abrir lá o baleiro, caiu na minha cabeça a mala do cara, né? E ficou um negocinho meio, né? Se fosse um cara alterado... Mas deu ódio. Dá raiva. Porque o cara tem que ter cautela. Mas, perdão, tem que perdoar. Ele não fez aquilo de propósito. E o grande problema... o outro teria... Se fosse o Beni teria... Não, o Beni é uma lei. O Beni é uma lei. O perigo maior é que quando acontece um quebra-pau, uma discussão, essa coisa toda, não é apenas 1 ou 2. Normalmente os caras estão com familiares.
velho, aí... Mas o que tem acontecido muito também, e isso é fato, é uma falta de respeito à privacidade alheia. Tem muita gente que se acha no direito de ligar um celular Sem um fone de ouvido. porque tem um fulano, uma figura pública viajando, tá lá na dela, lendo o livro, vendo o celular. Fulano, o que você tá fazendo aqui? Aí verdade. começam os impropérios, começa a agredir a pessoa. É uma covardia. E aí, obviamente, e nessa coisa de direita, esquerda, de ideologia, principalmente o pessoal do STF, né, que não pode mais viajar. Não pode. Não Nem tem a mais restaurante, sossego, né? Nem a restaurante, né? As Impressionante. pessoas, eu acho isso errado. Claro, Você tem um pensamento sobre alguém, Isso, você tem uma ideia contrária sobre alguém, antes de tudo, o que eu sempre digo, ser liano, ser educado, tratar as pessoas com cordialidade. O Beni e o professor não se dão muito bem, Não. mas né, se aturam. Se aturam. Então, essa São civilizados. arte de Dentro, conviver na medida do possível. tem que ser, né? É. E lá em cima do mesmo jeito. Mas aí vem a pergunta. Antes da existência do celular, ninguém viajava de avião? Viajava, Beni, é. mas hoje as pessoas querem lacrar, né? A maioria das pessoas Porque filma e coloca o cara, eu na vou rede xingar social. o cara, só eu e o cara vamos ficar sabendo, não vale a pena. Aí o cara quer fazer para Tem que todo mundo saber ver. Todo mundo. Exatamente. Olha aqui, ó, quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Quer ver só? Presta atenção. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Olha aí, ó, Pemasa. Eita, que maravilha. Pemasa é o seu revendedor oficial Goodyear para o seu carro. Tem tudo. E num só lugar. Vai lá, Pemasa. Você resolve qualquer problema do seu carro, ok? Então tá aí. Vai lá pra Pemasa. Aliás, a Pemasa a gente agradece. Eles são parceiros nossos há tantos anos, viu, gente? Olha que bacana, viu? Everton, Sim. esqueci rapidamente um destaque de solidariedade humana, de respeito ao ser humano, que o Grêmio de Porto Alegre está dando em relação ao Luan, grande jogador que está voltando ao Grêmio depois de tanto tempo, né, Beninha? É uma pessoa que estava sendo execrada publicamente e o Grêmio, poderoso como é e tal, vai trazer o Luan de volta. Tu sabe, eu acho que um comentário rápido que não é de futebol esse aqui, é um comentário de comportamento humano. Todo mundo viu que o Luan foi linchado por torcedores do Corinthians, que na verdade são bandidos, travestidos de torcedores. Eles adentraram ao motel onde ele estava, e era uma noite de folga, e eles entraram lá e agrediram o jovem. Muito bem. Isso foi a gota d'água. E aí eu não sou daqueles que sou fã da figura do Renato, eu gostava dele como jogador de futebol. Mas enfim, ele é um cara muito humano. E eu vou te dizer, Beni, você que é corintiano, esse episódio do linchamento do Luan é que fez o Renato e aí, obviamente, o presidente do Grêmio a se solidarizarem com o jogador, tirarem o jogador daquele ambiente hostil que ele vive hoje em São Paulo e levarem para o Grêmio de volta. Claro que, se ele não jogar bem, ele vai ser vaiado. Mas a torcida do Grêmio está solidária, é muito grata pelo que o Luan fez pelo Grêmio nos anos 16, 17, 18. E chegou a ser o rei da América. E o Luan, então, ele está voltando mais como proteção à pessoa, à figura humana do Luan, do que ao jogador. A torcida do Grêmio toda quer a volta do Luan, e a torcida do Grêmio, quase que a totalidade, a imprensa, não acreditam que o Luan vai voltar a jogar futebol como jogava antes. Mas estão colocando a solidariedade humana em primeiro lugar. Se não tivesse aquele episódio do motel, o Luan ficaria no Corinthians até o final do contrato dele. Lamentável. Com certeza. Lamentável.
Então é um detalhe de um clube de futebol que tem hoje mais de 100 mil torcedores, como o Grêmio tem, pagantes em dia. 103 mil associados, né? Falei torcedores associados, que pagam rigorosamente em dia, e que o presidente toma uma atitude dessa, colocando a questão desportiva em segundo plano e a questão humanitária em primeiro lugar, com o apoio da torcida. É um exemplo. Parabéns ao Grêmio, e que sirva também essa atitude do Grêmio para que todos nós possamos refletir para onde está indo o futebol brasileiro. Se você analisar friamente, está se tornando muito perigoso o futebol no Brasil. Reforma tributária foi o tema trazido aqui, eu acho que por todos, menos pelo professor Peixoto, que está satisfeitíssimo com a reforma tributária. Bomba de efeito. Mas o doutor Joaci trouxe o tema, o Irã confirmou, e o Sérgio Pires resmungou, e o Benny Andrade lamentou, e o professor Peixoto falou das bombas dos Estados Unidos lá na Ucrânia, e contra a Rússia, é isso. Enquanto nós temos uma bomba explodindo aqui, ele está preocupado com as bombas deles lá. Não, vai dar uma paz, isso aí não. Doutor Joaci, por favor. Vamos lá. Vamos abrir a discussão. Essa reforma tributária, ela e a gente fala aqui com pessoas que estão há algum tempo falando sobre política, pessoas que têm interesse na política, telespectadores, e vai lembrar, eu vou recapitular aqui. Foi mote de campanha de senhor Fernando Collor de Mello, que disse que faria reforma tributária. Depois, de Fernando Henrique Cardoso. Depois, Luiz Inácio Lula da Silva, nos seus dois... A gente está falando de Fernando Henrique, que teve 2 mandatos, Lula mais 2 mandatos. Depois de Dilma Rousseff. Depois de Jair Messias Bolsonaro. Estou falando aqui de 5 presidentes e de mais de 30 anos que essa reforma tributária é prometida. Eu não tenho dúvida, nós aqui é uma coisa que há consenso, de que há necessidade do Brasil fazer uma reforma tributária. Isso é fato. O sistema tributário brasileiro é anacrônico. Nós que somos empreendedores, que temos empresa, a gente sabe, o maior acionista de qualquer empresa é o governo. O governo é que ganha a maior parte de tudo que a gente trabalha. O governo vai lá e abocanha com os impostos. Precisa reformar? Claro que precisa, é óbvio. Agora, a gente precisa reformar como corrida de cavalo? Como uma necessidade tem que ser do dia para a noite, sem uma discussão mais ampla, com maior segurança jurídica. Claro que toda reforma, seja ela tributária, eleitoral, nunca vai dizer que está todo mundo feliz, todo mundo contente. Nunca vai ser unanimidade. Alguém vai perder, claro. Alguém vai perder, alguém vai sair descontente. Isso é fato. Mas do jeito que está, eu não parei para me debruçar ainda sobre a matéria toda. O que eu vejo é muita gente também fazendo narrativas, gente que não sabe o que é reforma e está aproveitando a onda para querer trazer situações para trazer, vamos dizer assim, um terror sobre a reforma tributária. Mas do jeito que está, eu penso que falta mais discussão com a sociedade e com os segmentos da sociedade que serão impactados. E isso, obviamente, o Senado Federal vai ter que fazer. A Câmara não fez. Com todo respeito, a Câmara não fez o que deveria, esse dever de casa. Por exemplo, serão extintos 5 impostos. O IPI, o COFINS e o PIS, que são federais, eles serão extintos pela proposta. E aí se criará um imposto que é a contribuição sobre bens e serviços. Esse imposto substituirá os outros 3. E outros 2 impostos, que são o ICMS e o ISS, ICMS, imposto estadual, ISS, imposto municipal, também serão extintos para ser substituídos sobre o imposto sobre bens e serviços. E aí, a gente precisa, nós, profissionais liberais, eu, doutor Irã, ontem, inclusive, acho que eu mandei um vídeo para vocês a respeito do que aquele
Aquele advogado é o Dr. Rafael Lara, que é presidente da OAB Goiás, que inclusive é um tributarista. E ele explicou ali, ele desenhou para nós, advogados, e para a sociedade como um todo, e para quem presta serviço, não só advogado, o que pode ser impactado. Eu me assustei. Eu não tinha ainda essa percepção daquilo que a gente sai hoje de imposto de mais ou menos aí, arredondando para cima, de 20%, para a gente pagar 35%. Fora os lucros e dividendos, que é uma outra discussão na frente. A gente pode estar falando aí em chegar e aumentar a carga tributária para 50% a mais. Então, obviamente que a sociedade, eu não estou dizendo porque eu sou advogado, porque presto serviço. Nós, isso é um dever de todos nós, sociedade, nesse momento, cobrar dos nossos senadores, dos nossos representantes, já que a Câmara passou igual um turbilhão, que o Senado faça o dever de casa, para que fique muito mais claro. Eu acho que tem coisa positiva na reforma, tem, por exemplo, cobrar... Doutor Narciso, antes de ir para as coisas positivas, só para mim, é que eu estava conversando aqui com a Kétila e eu acabei ficando desatento em algum momento na sua fala. O senhor chegou a falar sobre os percentuais dos profissionais liberais, especificamente o advogado. É que eu vi ontem um estudo, eu recebi um vídeo de um advogado, um cara muito bem centrado, mostrando exatamente, eu acho que eu lhe mandei até esse vídeo. Na lousa lá, eles... Isso. Eu que te mandei. Foi tu que mandou? Foi. Ah, é? E aí Aquele é o Rafael. O que dizia ele, muito Sim. bem centrado o advogado. Falava em 15% hoje de impostos e passaria para 36%. Exatamente. Fora ainda os lucros e dividendos que ainda Perfeito. pode ir lá na Quer frente. dizer, isso vai refletir aonde? No cliente. O advogado não vai assumir essa conta sozinho. Ele vai repassar para o cliente. Então, o professor Peixoto, que está sempre cheio de rolo, quando procurar o doutor Joaci para defender o senhor em alguma ação, o senhor fique sabendo que o senhor vai aumentar os honorários do doutor Joaci. Eu negociarei. Ele já está pagando previamente pro dia que cair. Eu estou ele já ajeitando não... aqui. Eu estou ajeitando. Estamos por antecipação. Já tá tudo certo aqui o bagulho aqui. E eu disse isso, Everton. Eu disse dessa preocupação, e não só o advogado. Todo e qualquer Médicos, prestador de serviço. dentistas. Todo prestador de serviço. Então a gente precisa, de fato, ter uma discussão. Acho que tem coisas que são interessantes, que tem que acontecer. Por exemplo, IPVA de aeronaves e de iates. Pô, esses E de carros de luxo também. Resolveu meu carro problema. de luxo já paga IPVA, né? E eu acho que precisa, de fato. Há hoje quem tem... Há um gap aí, um espaço, um buraco, de que quem tem muito dinheiro acaba pagando menos impostos. Porque ele chegou no limite que ele já dali ele não passa. E hoje quem tem pouca contribuição, ou quase nada, é quem paga mais. Hoje há uma inversão dessa carga tributária. Além de que nós pagamos impostos. Eu acho que a gente só não paga imposto, eu acho, hoje no ar que a gente respira, né? Pois é. Há curiosidades, por exemplo. Aquele eu não estou fazendo aqui mexendo, longe disso, mas é um exemplo. Sonho de valsa. Aquele bombom. Todo mundo, se eu perguntar, isso é um bombom ou é um biscoito waffle? Todo mundo, não, bombom. Não, não é. Há mais de um ano que o sonho de valsa foi caracterizado como biscoito waffle. É o waffle. Por quê? Porque como bombom de chocolate, ele pagava 3,25 de IPI. E como biscoito waffle, que é um produto de padaria, ele tem 0 de IPI. McDonald's pagava sorvete de 3 a 9%. Hoje ele tem sobremesa e é uma bebida láctea. Ele paga bem menos imposto. Então, hoje o administrador, o empresário, ele tem que estar fazendo. Isso é ilegal? Não é. Mas ele tem que estar fazendo esse malabarismo para poder sobreviver. Eu acho que a reforma é necessária. A sociedade precisa dela, nós precisamos dela. Nós, cidadão, o que a gente tem que fazer para não pagar imposto é se fazer de morto. Entendeu? Eu estou morto, como é que eu vou pagar imposto? Mas morto também, quando vai transferir os bens, paga também. Eu acho que a grande questão dessa reforma tributária foi o que o doutor Joaci abordou. Não há discussão com a sociedade.
a gente fica sabendo pelo que a mídia publica. Se a mídia é a favor do governo, diz que a reforma é boa. Se a mídia é contra o governo, diz que a reforma é ruim. Ontem, no rádio, o deputado Fernando Máximo, até deve estar chegando aqui, eu acho, o doutor Fernando Máximo, ele disse que o texto da reforma chegou uma semana antes para ser apreciado. Mas teve textos da reforma que chegaram 2 horas antes da votação. Pedaços da reforma. E mais, o grosso da reforma não foi votado ainda, viu, Joaci? Porque vai ficar tudo em lei complementar. E aí, vai regulamentar. Isso. E aí o que acontece? Ao invés do governo precisar de 2/3 para aprovar, quando é lei complementar, precisa apenas da metade mais um dos presentes no plenário. Então, vai ser feita a festa. Quer dizer, se acertar, ótimo. Eu não estou dizendo que vai ser feita coisa errada. Mas o que está apontando, o deputado Fernando já vem aqui, bom, gente, nós temos na Câmara dos Deputados 8 representantes. Eles foram lá votar em nosso nome. 6 deles, 80%? 6 deles votaram contra a reforma. Isso quer dizer, se eles bem representaram o povo de Rondônia, e aí você que está em casa assistindo é que vai dizer isso, se eles lhe representaram, eles votaram não, dizendo Rondônia não quer esta reforma tributária. Foi o que foi dito pelos 6 deputados federais que votaram em nosso nome. Eles não votaram em nome deles. Eles votaram por nós. Teve 2 que acharam que deveriam votar com a parcela da população que é a favor da reforma. Eu acho que no final houve a representatividade. Eu acho que 80% da população de Rondônia não queria a reforma, não quer esta reforma. Quer a reforma, mas não quer esta. E acho que 20% da população quer a reforma tributária do jeitinho que está. Então eu acho que houve um equilíbrio na votação dos deputados federais de Rondônia. Cada um representou o segmento que achou que deveria representar. É assim. Hein, Everton, uma outra coisa que Antes disso, Sérgio, só quero lembrar, dizer com orgulho, que Irmãos Gonçalves está sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Veja só. Fazer as compras online com as melhores ofertas é no site supermercadoirmãosgonçalves.com.br e aproveite as ofertas. Açúcar cristal Barralco 2 kg, 5,88. Lava-roupas em pó concentrado Tixan IP 400 gramas, 4,98. Linguiça suína Nutribras 14,98 kg. Refrigerante Didio 2 litros, 4,58. Uva Benitaca 9,80 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Participe da promoção Ganhe com suas moedas do Supermercado Irmãos Gonçalves. Eita! Irmãos Gonçalves, hein, gente? Sempre fazendo o melhor pra você. Tô comendo aqui um bolinho que tem lá do Irmãos Gonçalves. Pergunta pro doutor Joaci. Passa, Beni Andrade. Doutor Joaci, essa história de impostos extintos, isso não é conversa para boi dormir, não? Porque me parece que na Constituição é proibido abrir mão de arrecadação, não é isso, professor? Receita. Não, renúncia de receita. Não houve renúncia de receita nesse projeto. Não houve renúncia? Não houve renúncia de quando receita. você abre mão de Há uma substituição. Mas em havendo aprovação do legislativo, aí pode. Sim. Mas não houve. Tu não pode renunciar à receita sem que aprovem essa renúncia. A renúncia... Pois não. A renúncia ela tem que ter uma justificativa. Por exemplo, quando tem um programa de pagamento de PTU aqui, vou dar um exemplo no município, perfeito, com exclusão de juros e multas. Isso não deixa de ser renúncia de receita. Para que haja isso, o executivo, então, só o executivo que pode fazer, porque a iniciativa é exclusiva, a competência constitucional do executivo, está dizendo, eu quero fazer tem um nome específico que eles chamam de um programa para pagamento de imposto, incentivo, com a justificativa de que tem muita gente que pode pagar, que é necessário, que vai aumentar a receita, mesmo abrindo mão dos juros, da multa, e aí vai para a Câmara aprova, pronto. Aí pode tudo. Não pode dizer que o executivo nesse caso cometeu um crime de responsabilidade, porque
Se o prefeito fizer isso sem a anuência do legislativo, ele comete um crime de responsabilidade e pode ser impeachmentado de acordo com o decreto 201. A deputada, só um pouquinho, Benê, para pegar esse gancho, a deputada Cristiane Lopes publicou um vídeo, está aí nas redes sociais, dizendo o seguinte, que pela nova reforma, o prefeito não precisa mais de aprovação da Câmara para aumentar o IPTU. Eu fiquei pasmo. Pensei, não é possível, mas como ela é a parlamentar que está acompanhando e votou contra a reforma... Fernando Márcio está chegando aqui, a gente pergunta para ele. Me surpreendeu isso, porque o prefeito não precisa mais do aval da Câmara para aumentar. Se o prefeito acorda de manhã e pensa, eu vou aumentar o IPTU, ele pode aumentar por um decreto. Segundo, estou usando a pessoa que deu a informação, deputada Cristiane Tem a Lopes. retranca número 7 aí, por favor. Parlamentar de Rondônia vem com preocupação o novo texto da reforma tributária. Aí fala o senador Confúcio Moura, fala o deputado Fernando Máximo e a deputada Cristiane Lopes. Vamos assistir. É uma necessidade real do setor produtivo, das pessoas, ter uma reforma tributária mais justa, né? Mais equilibrada, mais bem distribuídos os recursos, né? Como o Lula sempre fala, colocar o pobre no orçamento. Isso é muito importante. Então, logicamente, há muitos interesses em conflito. O Senado e a Câmara devem absorver todas essas tendências das pessoas, ouvir bastante, para que o texto seja um texto duradouro. E todo brasileiro quer que haja uma reforma para diminuir impostos. Entretanto, o que nós observamos nessa reforma proposta é que algumas pessoas, especialmente prestadores de serviço, pagarão mais impostos. E aí, quando o dentista, o salão de cabeleireiro, o arquiteto está pagando mais impostos, obviamente, ele vai transferir isso para os clientes. Então, nós precisamos de ter um prazo maior para que haja mais discussão, inclusive com a sociedade civil, com você que é interessado, mais tempo para discutir com as pessoas que vão pagar mais impostos, segundo a reforma tributária, e a Câmara dos Deputados também com os técnicos, para que a gente possa ter um melhor embasamento para que seja votado. A PEC 45, ela estava de uma forma, ela simplificava e desburocratizava, mas o novo texto substitutivo, não. Essa reforma, do jeito que está, ela acaba aí concentrando todo o poder no governo federal, tirando a autonomia dos estados e municípios. Com isso, acontece a diminuição da arrecadação dos municípios, onde nós perderemos investimentos importantes dos serviços públicos, né, como escolas públicas, hospitais, postos de saúde. Então, não bastasse isso, ainda temos o aumento do preço da cesta básica em quase 60%. Agora o governo anunciou que vai depois nominar alguns produtos que farão parte da cesta básica, parece que 10, 12, 13 produtos ou itens, né? E que esses serão alíquota zero. Isso virá também em lei complementar. Vocês ouviram falar sobre isso, né? Isso mesmo. Como é que é, professor? Bom, é o seguinte, os estados, no modelo atual, os estados podem determinar, inclusive, a incidência de alíquota sobre os itens chamados de cesta básica. Ou seja, cada estado pode estabelecer quais são os itens de cesta básica que ele acha melhor. Então, se você tiver, se um estado achar, é só um exemplo, que salmão faz parte da cesta básica, ele pode alterar a alíquota de incidência do imposto sobre esse item. Neste caso, na nova reforma, o que existe é uma geração de cesta básica de natureza nacional. Então, isso vai ser compulsório para todos os estados da União. Essa não estou nem defendendo, nem não defendendo. Estou apenas explicando o que é que acontece em relação a essa cesta básica. Você não tem medo de um dia cair de cima desse muro, professor? Não, o muro meu é muito sólido, diga-se de passagem, bem fundado, com profundidade nos seus alicerces. O senhor é um tucano, ele é um tucano. Não, meu filho, eu sou um passarinho que eu quiser. Outro dia, quando estava o deputado Redano aqui, ele conseguiu falar 40 minutos e o deputado não entendeu nada. Ele não foi mas aí é problema aí do deputado, é meu. Exatamente, aquilo foi não entende. Aquilo foi constrangedor. Agora, olha, vocês tudinho para pegar uma fila aí. Só para pegar esse gancho do professor e tentar não ficar em cima do muro, já que o nosso deputado... Mas é um muro bom dele. O deputado Fernando Márcio já chegou. Pode falar com mais propriedade.
O que a gente também tem que ficar muito atento, Everton, você eu acho que foi no ponto, é que uma vez aprovada a PEC, vem as leis complementares que regulamentarão esses tributos. Aí que vem a discussão da taxa, da incidência, da taxa desse tributo que foi autorizado, do período que há um princípio da anualidade que só pode valer para o exercício seguinte ou até para uma projeção, segundo essa reforma ele valeria a partir do ano de 2026 e aí com uma progressão de incidência de tributo até 2033 para ter todos os tributos já vigorando. A gente precisa ficar muito atento. E eu digo isso para você, não acredite naquilo só que fala. Busque, tente pesquisar, vai no site da Câmara, para que a gente possa discutir isso com propriedade. Não adianta a gente apenas e tão somente ir em alguma narrativa, porque principalmente a gente que entende um pouco mais de lei, o pessoal que a OAB, conclama a OAB, seja a OAB o Conselho Federal, seja a OAB Rondônia, para a gente fazer uma discussão disso, do que precisa. A gente precisa entender, essa reforma é boa? Do jeito que está aí? Acho que não. Mas a reforma precisa, é necessária. A gente precisa discutir reforma, mas eu acho que não do jeito, volto a repetir, não do jeito que na correria que está. Bem, nós já temos aqui, e a gente agradece a presença dele, o deputado Fernando Máximo. Ele já se posicionou ontem na Rádio Parecis, no programa Papo de Redação, com relação ao voto dele. E nós gostaríamos agora que o deputado Fernando Máximo justificasse o seu não lá na votação da reforma tributária. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Everton. Boa tarde, doutor Irã. Boa tarde, doutor Joacir, professor Peixoto. Boa tarde, Sérgio, seu Beni. Boa tarde a todos que estão assistindo o Papo de Redação. É um prazer, uma honra estar aqui com os senhores. Aquilo que os senhores têm falado aqui o tempo inteiro. Todos nós queremos uma reforma tributária. Isso vem sendo falado há 30 anos que precisa de uma reforma tributária. Todo brasileiro quer diminuição de impostos. Mas essa reforma tributária, esse texto foi apresentado uma semana antes. Não existia outro texto. Se alguém falar que está sendo discutido há mais tempo, não está. Esse texto só apareceu uma semana antes. Nós fizemos algumas alterações importantes, porque a priori tinha algumas sugestões ali de aumentos, muitos aumentos de impostos, inclusive para a cesta básica, no Brasil inteiro. E nós começamos a cobrar. É impossível ter aumento de imposto para a cesta básica, e foi se baixando, até que nós conseguimos zerar o imposto para a cesta básica. Mas tem muitos impostos que ainda aumentam. Não existe almoço grátis. Não tem como o governo aumentar a arrecadação, e o governo federal vai aumentar a arrecadação, sem que aumente a taxa de impostos. Não está se falando aqui em governo economizar custos com diminuição de ministérios, com diminuição de outros gastos. Esse assunto não está em voga. Além disso, não está se falando de aumentar a produção agrícola, aumentar a produção de indústrias, nada. Está se falando apenas em reforma tributária, onde o governo vai ganhar mais. E para o governo ganhar mais, obviamente, cada um de nós vai ter que pagar mais impostos. Isso é indiscutível. E algumas pessoas podem falar assim, mas está aumentando impostos para o médico, para o dentista, para o arquiteto, e é verdade. O médico hoje aumenta, nós sentamos ontem em Brasília com os técnicos, vai aumentar aí cerca de 43% de aumento daquilo que já paga hoje. E automaticamente, quando aumenta imposto para esses profissionais, ele vai aumentar na consulta popular, que tem lá na Zona Leste, na Zona Sul, que hoje é R$100 e vai aumentar de preço. Ponto final, vai aumentar o preço da cirurgia, o preço da consulta com o dentista, E são várias outras áreas que nós temos aumento. Aumento, por exemplo, do IPTU, viu os senhores discutindo agora há pouco, que o prefeito agora tem condição de, por decreto, aumentar o IPTU. E é verdade. Não é verdade isso, É verdade absoluta. Pela reforma tributária aprovada agora, que nós votamos contra, o prefeito pode aumentar a hora que ele quiser o IPTU sem necessidade de passar pela Câmara dos Deputados. Além disso, escolas, faculdades e escolas, possivelmente, terão mais impostos e automaticamente você que está estudando, se sacrificando para pagar uma faculdade, trabalha o dia inteiro para estudar à noite, vai pagar um pouco mais de imposto também, vai pagar um pouco mais caro na sua mensalidade, porque a faculdade, obviamente, não vai absorver o custo só para ela. Se tem aumento de imposto, ela vai passar na mensalidade, e isso a gente não tem qualquer dúvida sobre isso. Se você gosta de ir a um restaurante de vez em quando, levar a sua família, uma lanchonete, comer uma pizza, etc., também terá aumento de impostos, serão passados no preço da comida, no preço da pizza, no preço do lanche que você vai comer, sem sombra de dúvida. E são vários outros aumentos, Então, realmente, a reforma tributária não é boa. Nós queremos uma reforma, mas essa reforma, deputado, ficou ruim para o brasileiro. Pelo que o senhor está dizendo, resumindo tudo isso,
vai haver sacrifício da população e o governo não faz nenhum sacrifício. Não há cortes, não há diminuição. Exatamente, Everton. Nós não temos observado isso, essa disposição do governo de baixar custos. Olha, tinha tantos ministérios, tinham 23 ministérios. Vamos baixar agora para 22? Não, são 30 e poucos ministérios. Agora 39, foi para 37 ministérios. 37. No governo passado nós tínhamos 23. Ao invés de a gente baixar para 22, para economizar um pouquinho mais, para ter mais recursos para investir na saúde, na educação, na segurança, não. Aumenta, joga para 37 ministérios. E o ministério, Everton e Dinos, é muito caro. O ministério é uma sede em Brasília com centenas de assessores, com avião à disposição da FAB. Além disso, com custo de aluguel de prédio, energia, viagens diárias, segurança, motorista. Isso em Brasília, fora nas capitais que abrem as sedes também dos ministérios. Isso gera um custo bem alto, né? E nós não queremos. Então, não se fala em economizar. O governo, a gente não ouve isso. Vamos economizar, vamos enxugar custo daqui, não. Vamos só arrecadar mais. Como é que arrecada mais? Cobrando mais de cada um de nós. Aí vem a história, é alíquota zero para alimento. Não era isso que eles propuseram, não. Quando eles propuseram, era altíssima a taxa de impostos para a cesta básica. Nós que conseguimos baixar, nessa semana aí, brigando, conseguimos baixar e zerou para a cesta básica. Mas vários outros setores aumentam. Quem sofre mais são os prestadores de serviço. Todas as áreas. Tem exceções? Tem. A agropecuária tem aumento de imposto? Tem. Tem exceção? Tem exceção. Mas, de um modo geral, aumenta. Então, a reforma tributária não ficou boa para o brasileiro. Ela pode ter ficado boa para o presidente, para alguns governadores, mas para o brasileiro, para mim, para você que está assistindo, para cada um dos dinos aqui, essa reforma não é boa. Doutor Fernando, os seus companheiros no Congresso Nacional têm conhecimento disso? Seu Beni, foi muito pouco tempo para estudar. Eu me debrucei. Apesar de ser da área médica, não ser da área tributária, não ser advogado tributário, não ser auditor fiscal, me debrucei estudando com vários técnicos. E assim, eu acredito que a grande maioria tem conhecimento. Doutor Fernando, eu ouvi que 5 trilhões de reais serão cortados em impostos das indústrias. E esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Ou seja, a reforma anti-Robin Hood tira dos ricos para dar para os pobres, é isso? Não sei se tira do rico para dar para o pobre, porque o pobre vai pagar mais também. Nos serviços, todos nós consumimos serviços todos os dias. A indústria, sim, pode baixar um pouco, mas vai aumentar muito no serviço, no comércio. Tanto é que a Confederação Nacional do Comércio foi completamente contra. Né? E a gente, ser humano, brasileiro, cidadão, vai pagar mais imposto no serviço. Porque a gente consome serviço todos os dias. Se o comércio ele ficar fraco, ele não vai comprar da indústria, né? Exatamente. A indústria vai vender menos. Exatamente. Essa é a tendência, né? O que nós tínhamos que estar pensando era ao contrário. Vamos enxugar custos do governo, diminuir o número de ministérios, diminuir outros gastos excedentes, baixa impostos, e aí sim, baixando impostos, você estimula o consumo. Estimulando o consumo, aumenta o comércio. Melhorando o comércio, melhora a indústria, arrecada mais. Nós temos um exemplo aqui do governador Marcos Rocha. Na época da crise do combustível, exatamente. Ele baixou os impostos do combustível e aí, quando fechou a conta no final, mesmo com os impostos a menor do combustível, ele faturou mais de imposto produzido pelo combustível, porque mais gente usou combustível. Exatamente. E além disso, Everton, vamos fazer uma conta... uma suposição aqui. Imaginamos que o cara gastava ali R$100 para encher o tanque da moto dele. Tirou os impostos, ele passou a gastar R$70. Tem duas opções, sobraram R$30. Ele vai rasgar o dinheiro ou vai comprar alguma outra coisa? Provavelmente ele vai ao mercado, compra uma carne, compra um arroz, compra alguma coisa, ou consome mais combustível. Ou seja... vai poder rodar mais, né? Consumindo mais, ele vai poder rodar mais, ele vai poder ter outros produtos e acabou gerando o mesmo imposto para o governo. Então, é aquela história. Quando baixa-se impostos, não diminui a arrecadação. Que estimula o comércio, estimula a indústria. O segredo é você botar dinheiro na mão do povo. O povo faz o dinheiro circular. O dinheiro circulando é que vem a riqueza. Exatamente por aí. Mas não é isso que a gente está vendo agora, a tendência, sabe? Eu fiquei muito triste. Né? Nós ficamos até mais de 2 horas da manhã no plenário, de quinta para sexta. Né? E assim, cada derrota que a gente tinha nas votações... eu não considerava uma derrota minha, eu considerava uma derrota do povo brasileiro, uma derrota do Brasil. A gente está vendo que as coisas não estão indo bem e tem gente que quer mascarar. Não, tá bom sim, tem como sim o governo arrecadar mais sem a população pagar mais. Como? Uma reforma tributária dessa que visa exclusivamente tributação e impostos. O Beni vai trazer uma notícia importante aí, vai falar uma coisa boa, mas depois eu quero ouvir do deputado Fernando Bastos, alguma coisa boa deve ter nessa reforma, eu quero ouvir do senhor alguma coisa positiva que tenha acontecido ali. Vamos pesquisar.
Então vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar agora de saúde. Água é saúde. É sinônimo de saúde, é com águas Caiari. Vamos conferir, gente. A tradicional pureza da água Caiari tem garantia internacional. A Caiari é a única em Rondônia com selo ISO 9001, a certificação de qualidade mais famosa do mundo. A Caiari sabe que água é proteção para as células, é hidratação para todo o corpo. Água é saúde para toda a família. Por isso, ter o selo ISO é total responsabilidade com a água que você bebe. Ter o selo ISO é fazer o seu dia melhor e mais saudável. Caiari é sempre certeza de água pura. Caiari é pura qualidade. A vida pede, Beni. Caiari. A vida pede. Eita. Bom, eu provoquei o deputado Fernando Massi. Nós realocamos aqui a posição do deputado. E alguma coisa positiva. Certamente tem coisa boa na reforma também, porque a gente só fica falando as coisas ruins, que são importantes. Acho que nós temos que nos debater com o que está ruim, para ver se a gente muda no Senado. Mas alguma coisa positiva, pelo menos, que o senhor acredita que vai trazer benefício, que vai ser bom. Everton, nós conseguimos algumas coisas importantes nos últimos dias aí. Nós conseguimos, por exemplo, zerar o imposto, a alíquota de imposto para a cesta básica. Isso é uma coisa importante, né, que não era o texto principal, repito. Né? O que acontece é que a gente vai diminuir. Nós temos uma carga tributária, nós temos um emaranhado de impostos no Brasil, que isso é extremamente complexo de se estudar, de se avaliar, de se entender, até para os próprios tributaristas. Inclusive, essa reforma, como ela saiu o texto 1 hora antes da votação, o texto final, muitos tributaristas se confundem do que está acontecendo. E isso, a tentativa de simplificar esses impostos, diminuir o número de impostos, isso é importante, isso é uma coisa positiva. Outra coisa positiva é ter baixado os impostos aí, não vai baixar, não vai ter aumento para a cesta básica, então vai ficar zero, nós conseguimos reduzir. Nos últimos instantes, nós conseguimos reduzir também para as faculdades, para alguns prestadores de serviço. Reduzir em virtude daquilo que eles tinham apresentado. Pra vocês terem uma noção, a proposta inicial para artistas, de um modo geral, era 165% de aumento de impostos. E aí você fala, o que eu tenho a ver com isso, né? Se você gosta de ir para um show de vez em quando aí do Gustavo Lima, de algum outro cantor, automaticamente eles não vão pagar o imposto sozinho. Eles vão distribuir isso no preço dos ingressos. Né? E aí conseguiu reduzir um pouquinho para médicos, conseguiu reduzir um pouco para as faculdades, para as escolas particulares, mas mesmo quer dizer, o que está ruim estava muito pior. Estava péssimo, conseguimos deixar... Conseguimos não, porque nós não votamos, eu votei contra isso, né? Mas a gente tentou baixar e acabou ficando um pouco menos pior. Mas bom, de um modo geral, a reforma não conseguiu ficar. Alguém tem mais perguntas? Por favor, doutor Ira. Bom, veja bem, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu tenho um conhecimento de tributos, né? Inclusive, eu fui muito pressionado pela classe médica brasileira, o que é que o Conselho Federal de Medicina podia fazer em relação a essa situação. Porque os profissionais de serviço foram penalizados, né? Eu não tenho dúvida. Então, uma analogia. Quando você faz uma reforma na sua casa, para que é? Para você ter melhores condições de habitação. Agora, quando você faz uma reforma tributária, para que é? Para dar melhores condições, inclusive para a população brasileira, não tributar mais o brasileiro. Então, é uma reforma que é nociva à população brasileira, não tenho dúvidas aí, com pequeno conhecimento nós temos, mas é fácil. Se eu pago 10, eu vou pagar 40, pô. Eu estudei matemática alguma coisa, pelo menos a adição eu sei fazer. E nesse ponto, eu quero parabenizar o nosso deputado federal. Ele nos representa muito bem. Você representa bem a classe médica brasileira, porque eu te acompanho lá em Brasília, eu tenho uma assessora que te acompanha constantemente, e você nos representa. Eu fico muito triste, quando aparece ninja. O que é ninja? É aquela pessoa que com pensamento rápido, que só verifica o momento. Eu estou perto do ministro, o ministro vem comigo, olha, vota nisso aqui. Meu irmão, me desculpe, eu sou amigo de todos, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso, porque você representa o povo rondoniense. E aí eu quero dizer, neste momento, aproveitar
este canal de televisão que pega 52 municípios, vai te agradecer da tua preocupação, mesmo sendo médico, mas ninguém é bobo a somar e dividir. Nós sabemos que você foi em cima. Como é que pode você tributar a cesta básica, não é básico para a pessoa, pela subsistência da pessoa? Isso é que eu fico triste, né? Então, esse negócio só de querer arrecadar e não olhar para a população brasileira, aí eu fico muito triste. Portanto, Fernando, é a única oportunidade que eu tenho de te agradecer. Te agradecer porque você escuta o povo rondoniense, você nos escuta, porque eu entro muito em contato contigo como médico, representando a Frente Parlamentar da Medicina, você faz parte, você também faz parte da Frente Parlamentar do SAMU. Então, você tem trabalhos preparados e que nos honra. Estou sendo sincero contigo, não estou fazendo proselitismo, mesmo porque eu só te peço o que é bom para a população brasileira. Jamais eu vou te fazer um pedido para mim, pessoalmente, e sim para a população brasileira. Portanto, parabéns. Antes da resposta do Fernando Máximo, o Alexandre Porto, que é administrador, diz assim: parabéns ao deputado, mantém a coerência e não se vendeu por emendas. Melhoraram poucas coisas e pioraram muitas. O famoso jabuti, diz o Alexandre Porto. É verdade, Alexandre Porto, um abraço. Rapaz, eu fiquei muito feliz agora, sendo um médico sendo elogiado pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, só tem que ficar muito feliz. O doutor Irã nos honra muito lá em Brasília. A gente enche o peito de orgulho quando vai falar na Câmara, no Senado, em várias situações. E o presidente do Conselho Federal de Medicina é nosso conterrâneo do estado de Rondônia. A gente fica muito feliz e eu mais feliz agora de ouvir esses elogios dele. Muito obrigado, doutor Irã. Pois não, Jaci. Tá ouvindo? Aperta de novo. Será? Tá ligado? Fala aí, vai falando. Tá ligado. Então usa do lado. É. Então o meu presidente aqui também, mesmo não sendo médico, é meu presidente aqui. E o Beto, então, hoje, Beto Simonetti, ele foi fez um artigo, está publicado no Estadão hoje, também falando das inconsistências da reforma tributária. E a classe, doutor Fernando Máximo, a classe da advocacia, e principalmente dos prestadores de serviço, dos profissionais liberais, e aí inclui advogado, dentista, médico, cabeleireiro, igual o senhor falou no seu vídeo, qualquer pessoa que preste serviço. Tendo aumento, óbvio que ele vai repassar. Então a gente, de fato, precisa discutir. Eu também lhe parabenizo. Não sabia que não seria diferente o vosso mandato. O cara parece que é ligado a 220, não para, né? Quem vê é o tempo todo. Então, né, a contundência, e a gente realmente precisa discutir. Então, acho que mais advogado... Eu tenho visto também a deputada Cristiane Lopes com muita contundência, o deputado Tiago Flores. Então, eu acho que Rondônia está de parabéns por ter deputados que nos representem nesse ponto. Só para acrescentar que o presidente Márcio Nogueira, ontem na SIC TV, também reclamou da reforma tributária. Presidente da OAB de Rondônia. O Serafim, parabéns, deputado Fernando Máximo. Seus esclarecimentos são de extrema necessidade para a orientação e conhecimento da população. Obrigado, Serafim. Tamo Aí junto. o Aguinaldo Souza, professor Aguinaldo Souza de Ji-Paraná, assistindo a gente. O programa hoje está muito interessante. Parabéns, dinossauros. Professor Aguinaldo de Ji-Paraná. Doutor Fernando, a gente agradece a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. É uma prestação de contas importante que o senhor faz também aos seus eleitores, já que foi o deputado federal mais votado desse estado e, evidentemente, tem sido acompanhado por todos os olhos e corações dos rondonienses. E essa sua prestação de contas permanente que a gente tem visto tem sido muito salutar para o senhor honrar o seu mandato. E a sua posição, independente de qual tenha sido ela, pelo menos foi clara e foi cristalina. É isso que é importante. Muito obrigado, Everton. Obrigado a todos os dinos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cara. Fico muito feliz de poder fazer o que a gente está fazendo aqui, esclarecer algumas coisas para as pessoas e mostrar que o que está acontecendo com o nosso país, principalmente nessa reforma tributária,
infelizmente, podem tentar te falar o contrário, falar diferente, mas não vai ser bom para ninguém. O tempo dirá, deputado. O tempo dirá. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço. Vamos chamar um breve intervalo, sob aplausos ao deputado Fernando Máximo e a gente já volta. E a gente tá de volta. Eu mandei uma foto aí pra cima, por favor. Deixa eu mostrar e compartilhar essa foto que a Iracema mandou pra mim. Olha aí, ó. Boa tarde, dinos queridos. Aqui vai um forte abraço meu e do meu filho Jonas para o deputado Fernando Máximo. Então tá aí a Iracema, olha aí, ó, cumprimentando o deputado Fernando Máximo, ela e o filho Jonas. Muito bem. Deixa eu ver aqui, o Teógenes Brasiliano Lobo. O governo dá com uma mão e enfia a faca com a outra. Gostaria de saber se o Pix vai pagar imposto de R$18 por transação. Não. O máximo é o máximo. Eu acho que não vai pagar isso aí, não. Não vai, não. Não. É doido. É fake. Conversa. O Pix já paga, tá? É cobrado. É verdade. O Jackson, show o seu programa. O deputado já foi, lamentavelmente, mas ele pergunta quem são as pessoas que fizeram essa reforma tributária totalmente tendenciosa e aumenta os impostos. Parabéns ao deputado Fernando Máximo, sempre ao lado do povo, diz o Jackson. Meu querido amigo Jackson, né? Deixa eu ver aqui o Kiko, lá de São Leopoldo. Boa tarde, amigo, muito bom o programa. Abraço para todos os dinos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, assistindo a gente, nosso querido Kiko. Meu irmão. Médico João Carvalho. Boa tarde, meu amigo Everton. Aproveitando que o doutor Fernando está presente, parabéns a ele por representar a mim e ao povo de Rondônia. Votei nele, diz o doutor João Carvalho. Olha, o Fernando Massa está ouvindo aqui, ó. Está ouvindo, olha, está ouvindo o recadinho. Viu, doutor João Carvalho? O recado foi dado aqui, ele está presencialmente ainda. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Euderley Medeiros também nos mandando um abraço. Obrigado pelo carinho, Euderley, pela participação. Doutor Joaci, o senhor tem um recadinho? Eu já voltei a falar aqui, a minha censura. Voltou. É. Tá ligado agora. Foi censurado. Não, voltou. Não estou entendendo. Voltou aqui. Voltou. Já voltou. Voltou, pode falar. Posso falar, né? Tem umas fotos aí que eu em um vídeo, Everton, acho que uma coisa me chama muita atenção. Quero falar sobre o Andrei Vitor e a sua avó. Andrei Vitor tem deficiência cerebral e está treinando lá, ó. Treinando luta com o professor Luiz, Everton. É um menino que participou da Corrida do Fogo com a sua avó, a dona Tereza Lopes, que é quem cria o Andrei, o André Vitor, e é um vencedor esse rapaz. Parabéns a ele, parabéns pela avó que tem. Ele é muito dedicado. Às vezes que eu estou treinando lá, eu vejo ele lá com o professor. Ele leva jeito. Leva jeito, né? Eu quero aqui parabenizar, Andrei. Você pode chegar, mesmo com as suas limitações, aonde você quiser chegar, onde você puder chegar. Está lá ele, fiz questão de tirar essa foto. Bacana. E do professor Luiz, que também treina o Andrei. Tem outra foto aí também, que é o senhor Francisco e Dona Elza, passaram lá pela Maicu. Fizeram questão, falei que iria passar aqui no programa e estou cumprindo com a promessa. E a última é o imposto não está baixando por enquanto para ninguém, né? Mas lá na MyCooks, pelo menos a taxa já está baixada. É taxa grátis agora. Olha que bacana. Peguei a sua aula lá da Frutos de Goiás, que não tem taxa para entregar pizza. Lá na MyCooks também. Até 5 km é taxa grátis. A taxa é por nossa conta para você provar os nossos cookies, as nossas melhores delícias. Cookies do Brasil. Inclusive trouxe aqui hoje um cookie diferente, né? Que as pessoas não conhecem, que é o My Snacks. É um cookie, são pedaços de cookies, esse aqui de menta coberto com chocolate meio amargo. Trouxe para os dinos provar. Tem de pão de mel, tem de outros sabores, são todos maravilhosos. E aqui você pode
provar e deixar em casa e ir comendo devagar. Tá aqui. Bacana. Tá, gente? Muito legal. Obrigado. Olha só aqui, ó. A Graça Seabra está em Araçatuba nos assistindo. Muito obrigado, Graça, pelo carinho da audiência, viu? Abraço ao Jorge Baceto também. Saúde dos olhos é importante. É fundamental poder contar com quem entende do assunto. A Vision Center é referência em qualidade, com profissionais qualificados para melhor te atender. Veja só. Cheguei aqui na Vision Center e a doutora Maria Ivanete vai responder para você tudo sobre catarata. Então, catarata é a opacidade da lente que a gente tem chamada cristalino, que ao envelhecermos ela fica amarelada e para corrigir é necessário uma cirurgia. E nesse momento podemos colocar uma lente intraocular que corrige o seu grau dos seus óculos, tanto para longe como para perto. Viu só que incrível? Agende agora mesmo o seu horário e venha fazer uma consulta avaliativa. Eu tô falando de Vision Center. O horário de atendimento aqui é diferenciado, de segunda a sexta, de 7h30 da manhã até meio-dia, de 1h30 da tarde até as 18 horas. E sábado tem horário de atendimento personalizado, das 7h30 da manhã até meio-dia. Eu tô falando de Vision Center. Você que ainda não conhece, venha fazer uma visita, porque essa clínica é incrível. Profissionais capacitados para melhor te atender. Vision Center, venha sorrir com os olhos. Eita, gente, é muito bom. Vision Center, hein? Mas que legal. Olha só. Tem mais uns 2 recadinhos aqui que antes de eu chamar o nosso convidado, mas eu quero compartilhar com vocês aqui. O Alisson Paraíba, meu amigo Everton, aqui ligado, como sempre, no Papo de Redação. Essa reforma tem que ser muito bem analisada, especialmente agora no Senado, né, meu caro? Também nós temos aqui a participação. Parabéns ao programa. Sou fã há muitos anos. Parabéns ao Dr. Joaci Júnior pela brilhante participação, esclarecendo sobre a matéria em pauta, reforma tributária. Iraci Bertoletti. Bom dia, Everton. Um abraço a todos, em especial para o professor Peixoto. Obrigado. Que é a figura mais apocalíptica Isso entre mesmo. os dinos. É o Rômulo do Igarapé. Apocalíptica, eu. Por gentileza, comentem sobre o recapeamento asfáltico da Jorge Teixeira e BR-364, que tinha um asfalto razoável e agora tem um de péssima qualidade, muito abrasivo. É o Ney Vilu que está falando com a gente. Vamos comentar assim. No rádio já falamos também. Everton, diga ao professor Peixoto que o cachorro é reflexo do dono. E você é reflexo de lá de quê? O Denis, lá do bairro Rio Madeira, matando a charada naquela discussão. Acabou com a discussão. Abraço deles. Ei, Everton, sou de Ji-Paraná. Essa não valeu. Você elogiou tanto o professor Peixoto e depois disse que ele vive no mundo da lua. É o Elias. É sim. Mas é assim, a verdade... É um massacre contra a minha pessoa, rapaz. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Estou sendo massacrado aqui. Olha só, nós temos agora aqui conosco, muito nos honra, o doutor Reginaldo Trindade. Ele é procurador da República, mas não é por isso que ele está aqui. Ele veio porque ele lidera um movimento, criou um movimento dos depressivos conhecidos, o MDC, que está já em atividade há alguns meses, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas que está agora se aproximando de um evento da mais alta importância e do mais alto significado. É o concerto O Amor Curando a Alma. Nós vamos chegar lá já nessa nossa conversa, doutor Reginaldo, mas eu gostaria que o senhor explicasse para a Rondônia toda que nos assiste agora, e certamente será muito útil para muita gente, o que é o movimento dos depressivos conhecidos, o MDC. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos essas verdadeiras lendas vivas da imprensa rondoniense, né? Eu me sinto assim absolutamente maravilhado diante de vossas excelências. Eu gosto muito de futebol, me sinto assim como se fosse numa mesa redonda, né? Bem legal, uma honra estar aqui. Bem, o MDC, eu venho sofrendo de depressão, sou procurador da República e venho sofrendo de depressão há 4, 5, 6 longuíssimos anos. Minha dor, meu sofrimento foram tamanhos que
teve época assim que eu preferia estar com câncer em vez de estar com depressão. Isso porque o câncer desperta a compaixão de todas as pessoas. A depressão não. A depressão desperta os piores sentimentos da humanidade, da sociedade. É vista como preguiça, falta de Deus, como fraqueza, como frescura, quando na verdade é uma doença que está matando muita gente no mundo inteiro. Então, a partir dessa premissa e por conta desse meu sofrimento pessoal, nós idealizamos o MDC, o Movimento dos Depressivos Conhecidos, o amor curando a alma. O MDC, ele parte dessa premissa, dessa visão preconceituosa que a sociedade tem da depressão e outras doenças da alma, todas as doenças da alma, para buscar 3 objetivos diferentes. Esclarecer a sociedade, combater o preconceito, visto não só sob a ótica da sociedade, mas sob o prisma do próprio doente, para que a gente se sinta num mundo mais acolhedor, num mundo mais compassivo, num mundo mais amoroso, para que a gente se sinta com a coragem devida para assumir a nossa condição. E essa assunção, essa admissão é muito libertadora, a verdade liberta muito. E finalmente, Everton e queridos amigos, nosso terceiro objetivo é ajudar as pessoas, tantas quantas a gente conseguir. Lançamos o movimento em janeiro e nós já tivemos aí algo como 500 ou 600 pessoas que procuraram o movimento. Então, é esse que é o MDC. Doutor Reginaldo, a gente já pode dizer hoje, nos tempos que vivemos, que para a maioria das pessoas a depressão deixou de ser uma frescura? Porque antigamente muita gente tratava assim, né? Everton, para as pessoas que sofrem, como eu te garanto que não é frescura. Eu sei o que eu sofri. Sim, mas na ótica da sociedade ainda enxerga dessa forma, né, grandes setores da sociedade. Assim, mas as pessoas muito, se recusam, né, mas as pessoas, mesmo assim, as melhorou pessoas muito. se recusam a falar de depressão, a falar de suicídio. É porque a gente vive num mundo perfeito. É um mundo mascarado, é um mundo fake. Você não vê foto feia na internet. Você vê foto de gente comendo bem, bebendo bem, viajando, Verdade. Feliz, todo mundo lindo e maravilhoso. Só que muito amor. Só que esse é um mundo falso, é um mundo mascarado. E nada contra foto bonita na internet, não é esse o ponto. Esse é um mundo que não cabe pessoas como eu. Só que pessoas como eu existem aos milhões no mundo inteiro. Morrem 1 milhão, cerca de 1 milhão de pessoas de depressão por suicídio por ano. Então nós precisamos falar de depressão, nós precisamos falar de suicídio, falar abertamente, com coragem, até para que a gente esclareça alguns posicionamentos assim absurdos que a gente ouve assim diuturnamente, coisa do tipo assim, você não tem motivo para estar deprimido, você não tem motivo para estar triste, como se a gente precisasse de motivo para adoecer. Sabe? Então esse tipo de besteira, de ignorância que a gente precisa combater. Isso é importante que o senhor colocou. A pessoa para ter depressão, às vezes não precisa ter motivo para isso, né? Não precisa ter um fato grave na vida dela que o leve à depressão. A depressão chega silenciosamente e toma conta daquele corpo, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu sou assim, se tivesse alguém na face da terra que não era para ter depressão, esse alguém seria eu. Venho de família estruturada, família amorosa, onde nós nos amávamos e nos amamos muito, eu, meus pais, meus irmãos. Não sofri nenhum bullying sério na minha infância e adolescência. Sou um vencedor, fiz o curso de Direito, passei nos concursos, assumi um cargo razoável, tenho uma vida financeira confortável, tenho muitos sonhos, amo fazer 1 trilhão de coisas, etc, etc, etc. Tive depressão. Ninguém, gente, ninguém está livre do mal do século. Ela ataca indistintamente todas as pessoas. Agora esqueçam a minha história, pensem, porque eu já tenho aí quase meio século de existência, o couro já está bem curtido, estudei muito, li muito, enfim, a minha resiliência para suportar o mal do século é uma. Agora vamos imaginar uma criança ou adolescente de 10, 12, 15 anos. Família desestruturada, não raro pai ou mãe ingerindo bebida alcoólica, eventual violência doméstica até sexual na família, bullying na escola, no mundo
do celular, e isso aqui tem feito um estrago nas nossas vidas, na vida das nossas crianças, terrível. É uma coisa maravilhosa, o mundo inteiro está aqui dentro, mas convenhamos, isso está acabando com o restício da humanidade que a gente tem. Então imagina hoje, julho de 2023, uma criança nessas condições lutar contra o mal do século. Gente, tem criança e adolescente sofrendo muito, se cortando, porque a dor física, ela mascara a dor da alma. Então é disso que se trata. Tá? Então, o MDC busca discutir todas essas questões dentro do mais alto nível, no sentido de esclarecer a sociedade, no sentido de dizer, olha, se tem criança e adolescente morrendo, a responsabilidade é toda nossa. Todos nós somos responsáveis. Senhores pais, tomem muito cuidado. Criança e adolescente adora andar todo encapado, né? Sol, como diria o prefeito, um sol para cada um de Porto Velho, e ele anda encapado. Cuidado, cuidado, porque essa criança, o seu filho pode estar se cortando para tentar mascarar a dor da alma. É disso que se trata, gente. Doutor Reginaldo, olha aqui o que diz o Ivan. A depressão faz parte da minha vida há mais de 10 anos. Ela veio na minha melhor fase financeira e amorosa. Realmente é uma doença. Perdi emprego bom e muitas outras coisas por causa dela. Não é frescura. Obrigado, Ivan. Gente, olha, eu estive assim, perto do fundo do poço. Eu não sucumbi nesse período aí, principalmente de 2019 para cá, por duas razões muito fortes, que são minhas âncoras, né? Minha paixão pela vida e a minha rede de amizades. Mas amizades daquelas assim, que eu chamo de amigo e irmão. Se eu não tivesse essas duas coisas na minha vida, eu teria sucumbido. Eu teria ido lá para a ponte ou tomado qualquer medida extrema. Tá? E nada disso me protegeu. Ter apartamento, ter carro, viajar várias vezes no ano, o cargo, o status, um nome, nada disso me blindou contra a depressão. Eu estou me curando ou tentando ressignificar tudo isso, voltando para o único lugar onde as pessoas verdadeiramente se encontram, para dentro de si. Eu quero pedir, para enquanto a gente conversa com o doutor Reginaldo, eu vou fazer um intervalo agora também, mas vocês coloquem, aí ele vai passar para a gente no intervalo, o telefone de contato para as pessoas que se sentem depressivas, que estão sofrendo de depressão, isso é muito importante. Agora. Uhum. E aí eles já vão ter o telefone na tela para poder já mais tarde entrar em contato com alguém que certamente vai aconselhá-los e vai encaminhá-los da melhor maneira de como se conduzir. Ótimo. Então, por favor, a Cat, ela vai pegar o telefone de contato. Posso falar aqui de viva voz, se puderem. Por favor, então vamos lá. Engraçado que eu não sei o telefone da namorada, mas lembro do telefone do MDC. É 984385550. Tá? 984385550. E a Elisa é uma pessoa assim, olha, ela vive o MDC, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que sofreu de depressão e está se curando também, ajudando as pessoas. Escrevam aí junto ao telefone, Movimento dos Depressivos Conhecidos, MDC. E aí segue o telefone. Manda, quem precisar de ajuda, gente, ou quem quiser nos ajudar, manda uma singela mensagem de WhatsApp para esse número. Tá? E nós precisamos de ajuda, nós precisamos muito de ajuda. Basta mandar uma mensagem que a pessoa vai atender, enfim, e será direcionada. Tá, agora, por favor, coloquem aí o movimento, escreva, ao invés de escrever contato, porque a pessoa não vão saber o que é. Contato, coloque Movimento dos Depressivos Conhecidos. E aí o telefone, ok? Olha aqui, ó, antes de eu chamar uma mensagem, eu quero dar uma atençãozinha aqui para quem também está conosco. A Regina, o melhor do estado de Rondônia. Não, isso aqui é outra coisa. Parei um pouquinho. Eu misturei aqui as coisas, eu fui na busca, é uma mensagem de outro dia. Mas tem muita gente participando aqui. A Rochelle disse que tem pergunta para fazer depois para o doutor Reginaldo. Deixa eu ver aqui quem mais. A nossa colega Jéssica Patrocin, que é a nossa repórter aqui na área comercial, ela diz assim: depois de 3 anos criei coragem e postei sobre tudo que passei, sobre as crises de pânico, sobre meu infarto e quando estive em coma. O que o doutor Reginaldo está falando é real. E hoje venci isso, venci a depressão.
Está dizendo a Jéssica Patrocínio. Olha só, que tá bênção. Jéssica, você pode nos ajudar. Porque, gente, um dos grandes dramas de quem sofre depressão e outras doenças da alma, tá? Síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de tudo quanto é ordem. Um dos grandes dramas nosso é que a depressão e essas doenças da alma, elas vão minando nossas forças. Eu sinto assim, Everton e demais amigos, cada recaída minha na depressão era como se eu estivesse recaindo nas drogas ou no álcool. Tá? Aquela sensação de impotência, de tristeza, sabe, aquela sensação assim, meu Deus, não vai ter saída. Então, assim, a depressão, ela mina nossa esperança, nossos sonhos, nosso prazer pela vida. E isso que é perigoso. Então, quando a gente pega um caso assim, que nem a Jéssica, que venceu a depressão, Jéssica, você pode ser um farol de esperança na vida de milhares de pessoas. Ela está dizendo aqui... Então, por favor, mande uma mensagem, venha nos ajudar tantas pessoas que estão precisando. Ela está dizendo aqui que o senhor pode contar com ela, depois eu lhe passo o telefone dela e o senhor permite passar o de vocês também. Com certeza. E aí certamente vocês vão conversar. O Joselito Lobo também está assistindo a gente, como sempre ligado no programa. E olha aqui, ó, o Cimero continua com a campanha Onde se busca a saúde, deve-se levar a paz. E a doutora Flávia Lenzi tem um recadinho. A doutora Flávia é presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia. Vamos ver. Olá, meu nome é Flávia Lenzi, sou médica, presidente do Sindicato Médico de Rondônia. Mais uma vez conversando com você. A respeito da falta de segurança nas unidades de saúde do estado e do município. Em maio de 2023, eu publiquei uma nota como presidente do Sindicato Médico falando sobre a falta de segurança nas unidades de saúde. Estado e município se manifestaram dizendo que já haviam tomado todas as medidas devidas e que o problema não existia mais, era o que dava a entender em suas manifestações. Porém, o problema existe, é recorrente, conforme vocês podem ver no que está sendo publicado aqui. Convido mais uma vez toda a população e os gestores em saúde para aderirem à nossa campanha. Campanha do Sindicato Médico de Rondônia, onde se busca a saúde, deve-se levar a paz. O Cimero tem alertado e cobrado visando sensibilizar os gestores públicos e a sociedade para a importância de investir na segurança das unidades de saúde, a fim de garantir a proteção tanto dos profissionais da saúde quanto dos pacientes. E eu quero parabenizar aqui uma nossa colega de trabalho. Mostra a Dona Maria ali. A Dona Maria é nossa colega o quê? Há 20 anos, Maria? Há 20 anos com a gente? 18 anos. A Maria ontem completou mais um aniversário. Nós amamos a Mariazinha. É uma pessoa muito querida e que eu tenho um amor muito grande por ela. Todos nós temos uma grande profissional e um grande ser humano acima de tudo. Maria, Deus te abençoe, que tu seja sempre muito feliz e que Deus te dê vida longa para continuar trazendo alegria para nós aqui. Tá bom? Parabéns. A Kétila Ruiz, hoje, ele... Corta lá, gente. Isso, eita. Tá bom, Mariazinha feliz e emocionada, Parabéns. Né, Maria? Olha, a Kétila Ruiz é a nossa produtora de hoje. As coisas boas do programa são em razão do desempenho dos dinossauros. Agora as falhas, os defeitos do programa, a responsabilidade é da Kétila Ruiz. Pode mostrar a Kétila lá, gente. Olha aí, olha o sorriso lindo da Kétila. Eita! E nós temos mais gente no auditório. Lotado. Hein? Tá lotado. Acho que eu amo. Doutora Hélida Galo, gente. Olha aí. Como sempre, muito obrigado, doutora Hélida, pela sua presença com a gente. Viu? Sempre. O dia que a senhora não puder vir, não manda ele, tá? Venha, tá? Ele só vale pela sua presença aqui. Correto, concordo. Everton, sim. Já que tá falando aniversário, quinta-feira foi aniversário do meu pai também. Aproveitar e mandar um abração para ele. Pai, um beijão para ti. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida e tá assistindo. Aqui, ó, o professor Francisco Haroldo Vasconcelos de Oliveira, mais conhecido como professor Haroldo Vasconcelos,
editou o livro, lançou o seu livro Proposta para a Região de Fronteira Amazonas, Acre e Rondônia. Eu faço questão de presentear o doutor Reginaldo com esse livro. Eu sei que é um homem muito bom, homem culto, e certamente vai. Doutor Irã, lhe presentei com esse livro. Professor Peixoto, eu vou presentear o professor Peixoto. Eu sabia que eu não ia ser esquecido, muito obrigado. Daqui 2 horas a gente já lê o livro. E já está dando pitaco pro autor. Não, essa página eu não gostei. Eu acho que aqui na página 47... Olha aqui, rapidinho, gente. O Alex Neto. Para aí um pouquinho. O Alex Neto, oh, meu Deus, já saiu do lugar aqui. Eu vi aqui, onde é que você... A vida... Parei um pouquinho, eu vou ter que... Eu não vou me perdoar. O Alex Neto, boa tarde, Everton, e toda a mesa. Temas sempre bons no programa. Quero parabenizar o deputado Fernando Máximo, representando a voz do povo. Trabalhei para ele, atuante como sempre. O Alex, cabeleireiro da Associação Casa de Apoio Bom Samaritano, sempre nos prestigiando e também, né? O Alex Fabiano também está com a gente. Minha tia Natalina de Fátima acompanha o papo de redação. Um abraço a todos. Manda um abraço para ela, Natalina de Fátima, do bairro Triângulo, de São Neto Mateus, que eu tenho certeza que estão assistindo. Valeu, meu caro Alex Fabiano. Muito obrigado mesmo. Um abraço para o seu José Valmir, fundador do bairro Regenor de Carvalho. Exatamente, também está nos assistindo. Tá assistindo. Um abraço a ele. Olha aqui, a Marluce diz que já pegou o número do doutor Reginaldo. Ela disse que uma pessoa da família dela tem depressão e ela quer encaminhar também para o grupo. Doutor Reginaldo, eu tenho aqui uma pergunta para o senhor. Eu tenho uma pergunta, é da Rochelle. A moça que matou meu amigo, segundo falam, ela tem depressão. Porém, disseram que ela tinha tomado remédio em excesso e saído no veículo e atropelado e matado uma pessoa. Ela não devia ter ficado em casa. Por que ela não procurou o MDC? Hoje faz uma semana. É o fato que aconteceu aqui, o senhor já deve estar, já entendeu aqui a mensagem. Dona Rochelle, uma fatalidade, né? Eu lamento que isso tenha acontecido. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento suficiente do caso para saber o que aconteceu. O MDC está de portas e corações abertos para acolher todas as pessoas. Mas as pessoas é que precisam vir ao nosso encontro. Tá? Eu tenho dito muito isso. As pessoas é que precisam cuidar de si mesmas. Tá? De nada adianta o MDC fazer eventos, oferecer encontros terapêuticos, palestras, enquetes, entrevistas, oferecer terapias, oferecer tratamento, se as pessoas não fizerem os seus movimentos. Eu sei, gente, eu sei que é terrível, é difícil. Às vezes a gente só quer ficar deitado na cama ou no sofá. Então, às vezes, para fazer esse movimento, se o Everton me convidar para um churrasco, eu falo, Everton, obrigado, mas eu não vou. Até isso dói. Tá? Mas uma hora você vai ter que fazer um movimento, por mínimo que seja, aí você sai do sofá, você já consegue escovar uns dentes, você consegue fazer uma caminhada, você consegue ir no supermercado, e aí sim você consegue ir ao MDC e buscar ajuda. Então vocês precisam fazer a parte de vocês. Até porque a depressão é a luta da paralisia contra o movimento. A depressão quer te botar de joelhos, quer te botar prostrado no sofá, no quarto, onde for. Se você não sair dali é o caminho, é para a cova. Realmente, se você ficar nessa situação, o próximo movimento é para a cova. Tá? O próximo movimento. Porque você fica naquela assim, não consegue sair, a depressão vai minando suas esperanças, seus sonhos, aquela sensação de impotência, de tudo perde a graça, e aí, enfim, você finalmente perde a luta. O que você tem que fazer? Você tem que se mover. Por mínimo que seja o seu movimento, mova-se, faça os seus movimentos. É você que tem que fazer. Ninguém mais pode fazer. Sair da prostração. Com certeza. Pois não, Sérgio. Doutor Reginaldo, de que forma a associação pode ajudar as pessoas? Ou seja, as pessoas vão à procura, e aí, na prática, quais são as atividades, quais são os movimentos, de que forma elas podem ser ajudadas? Obrigado, Sérgio. Excelente pergunta.
Tá? Porque com certeza está na cabeça, peraí, vocês disseram que vão esclarecer a sociedade, combater o preconceito e ajudar tantas pessoas quantas forem possível. Então a pergunta, né, como que vocês vão fazer isso? Por todos os meios possíveis, Sérgio. Tá? Então nós já estamos oferecendo encontros terapêuticos semanais, estilo AA, para a pessoa dar o seu testemunho, para a pessoa sair do casulo, para a pessoa falar para iguais, para pessoas que vão saber ouvir e vão saber o que fazer em face disso. Nós estamos oferecendo já visitas nas residências de algumas pessoas que estão sofrendo muito, inclusive ameaçam desistir da própria vida. Nós vamos oferecer vamos realizar o nosso primeiro grande evento, que vai ser no próximo dia 16 de julho, tá lá no Palácio das Artes, com muita música, muita diversão, muito esclarecimento e muito amor. Nós faremos enquetes, ofereceremos terapias, nós faremos eventos, nós faremos shows, nós cobraremos do poder público, enfim, nós faremos de tudo, absolutamente tudo que o engenho humano puder produzir. Nós faremos livros, produziremos filmes, peças de teatro, música, etc, etc, etc. Tá? Em setembro, por exemplo, já existe uma previsão de a gente visitar todas as escolas de Porto Velho, levando essa bandeira, a bandeira do MDC, para nossas crianças e adolescentes. Então, assim, Sérgio, nós temos aí toda uma gama de ideias, de sugestões para tentar ajudar as pessoas. Na época que eu estava sofrendo muito, eu pensei assim, olha, eu gosto muito de escrever. Podia escrever assim, as medidas e terapias que deram certo comigo e as que não deram tanto certo. Desde medidas mais simples, como rezar, meditar, falar na frente do espelho, afirmação diária, etc, etc, etc. Até medidas mais complexas, como terapias, psiquiatra, constelação familiar, etc, etc, etc. Eu dei um nome assim, bem pomposo, seria o Manual da Calmaria. E aí agora que o movimento foi lançado, o MDC, nós pretendemos fazer isso a 50 mãos. Tem colegas procuradores da República do país inteiro aplaudindo nossa iniciativa, eu tenho certeza que vão nos ajudar. Então, o que vai ser o Manual da Calmaria? Uma lista, gente, o mais exauriente, o mais exaustiva possível de todas as possibilidades para ajudar as pessoas. Desde simples terapias até os tratamentos mais complexos, sugestões do dia a dia. Por exemplo, eu estava lendo um livro, Depressão para Leigos. Eu li lá que existe um controle diário do humor e do astral. Eu, como gosto de nome bem diferente, bem esquisito, eu dei o nome de humorômetro. Eu tenho medido meu humor todo santo dia. Eu estava bem, caiu um pouquinho. O que aconteceu? Fulano falou uma besteira para mim. Aí depois melhorou de novo. Fui lá no Everton, foi legal, foi muito legal e tal, melhorou de novo. E eu vou pontuando isso, de 0 a 100. Tá? O ideal, 80%. Tá? Mas com 60, 70 já dá para passar no Enem. Ou na Como é que é o nome? Já está ótimo. Como é que é o nome? Humorômetro. Esse é um nome meu. Tá? Qual a importância disso? Se autoconhecer. Tá? Por que eu estava bem de manhã e à tarde eu piorei no meu astral? Porque isso eu vou me conhecer e aí eu vou saber que, por exemplo, cansaço, quando eu estou muito cansado, eu fico suscetível. E aí eu começo a pensar besteira, começo a ficar apreensivo. Meu Deus, o evento não vai dar certo, vai dar errado, eu não sei mais o quê. Pensamentos ruins tentam se apoderar de mim. Então, qual a situação? Não desesperar. Calma, almoça, dorme, você vai acordar melhor. E tem sido assim sistematicamente. Então, a gente precisa se conhecer. Olha aqui, ó, tem mais gente que já se colocando à disposição para ser voluntário, viu? Já vou falar aqui. Manda uma mensagem, por favor, não basta se colocar à disposição. Fala assim, ó, esse celular, que se não me engano, se eu estou enxergando bem, está aparecendo aí na tela. Tá ali, MDC. Da Elis, diga assim, ó, eu quero ajudar. Tá? Se você, por exemplo, uma ajuda que a gente precisa muito, do pessoal da imprensa. Tá? A gente precisa de gente para fazer vídeo. Aliás, o Cleiton nos procurou, ofereceu ajuda para produção dos vídeos do MDC. A gente precisa de gente assim para fazer os banners, os cartazes, as artes do movimento, gente para escrever os releases, né, as notas à imprensa. Né? Então, assim, a gente precisa de gente de
tudo quanto é espécie. Se você falar assim, mas eu não tenho muito tempo. O tempo que eu disponho é para fazer uma ligação ou um ofício por semana. Ótimo. Já ajudou. Você vai ser muito bem-vindo. Porque vai ser um ofício e uma ligação a menos que eu e mais a meia dúzia de pessoas que está conosco, realmente carregando o piano, vai ter que fazer. Olha aqui, o Rondon Cap especial de férias traz uma premiação para você curtir os rios da nossa região. No quarto prêmio deste domingo tem uma Ranger 4x4, mais um barco de alumínio e um motor de 15 HP. Já pensou uma Ranger, barco e motor, tudo junto na garagem? É bom demais, não é? Confere só. Oba! Domingo tem Rondon Cap especial de férias. E no quarto prêmio, uma caminhonete Ford Ranger mais um barco de alumínio com motor de 15 HP para você curtir os rios da nossa região, É o kit férias Rondon Cap. Caminhonete mais barco com motor ou 240 mil. E mais, uma Honda Start, 2 Honda Bis e 40 giros de R$500. Rondon Cap, ajude as rapazes e participe! Eita, gente, olha aí o Rondon Cap, hein? Especial de férias, domingo tem R$300 mil em prêmios e o título é Dupla Chance por apenas R$20. Ajude as APAES de Rondônia, participe e boa sorte, ok? Eu tenho um recado aqui muito legal da professora Glória Farias, ela é lotada lá na SEDUC. Ela diz assim, boa tarde pelo programa e abordagem do assunto com o Dr. Reginaldo. Se possível, pergunta para ele se o MDC prevê ir às escolas, em razão da grande criminalidade que ocorreu nos últimos dias. Diga a ele, se precisar de uma voluntária, eu posso contribuir também. Olha só. Então, qual é o nome da professora? Ela diz assim, vou entrar em contato, já em cima do que o senhor falou depois, vou entrar em contato. Vamos nos ajudar. Já adicionei o número do MDC. Você, por exemplo, Deus deu a você essa voz linda. Agora é comigo. E esse dom inquestionável de levar às pessoas mensagens positivas e as negativas aos 4 cantos de Rondônia. A Glória Farias já exagerou agora. É a glória, né? Uma glória ouvir isso tudo de você, professora. Professora, em setembro, nós haveremos, com uma ajuda aí de um batalhão de centenas de boas almas, nós haveremos de visitar todas as escolas de Porto Velho. Tá? Nós nos preocupamos muito com nossas crianças e adolescentes por conta daquela loja Everton e demais amigos. Que uma coisa é você pegar alguém ali estabilizado na vida, alguém que já venceu na vida, alguém com resiliência. Outra coisa é pegar criança e adolescente, uma situação completamente diferente. Nós nos preocupamos muito com nossas crianças e nossos adolescentes. E até porque se vocês pensarem em mudança efetiva de pensamento de uma sociedade, você tem que investir em criança e adolescente. Você tem que trabalhar com pessoas de 4, 5, 10, no máximo 15 anos. Deixa eu perguntar uma coisa ainda, doutor Reginaldo. Uma forma de encontrar uma saída, se é que tem saída, é se dedicar aos outros, é criar esses projetos, é se envolver emocionalmente. Isso tira o sofrimento. Engraçado como o Sérgio está se indo nos pontos onde eu não falei, eu só tenho pergunta inteligente. Não, mas ele tem essa identificação, porque ele está depressivo hoje. Não, mas eu compreendo. Bem-vindo ao time, viu? Eu compreendo. Não, então assim, porque assim, se fosse para eu explicar, gente, toda a minha história, as histórias bizarras que eu tenho ouvido desde janeiro, o MDC, tudo que aconteceu, enfim, eu teria que ficar aqui 3 dias. E engraçado é que o Sérgio, ele tá indo assim, onde eu deixei de falar que eu tinha que falar, ele tá indo em cima. Sérgio, eu li num livro maravilhoso da professora Ana Beatriz que o combate à depressão, ele acontece em 3 óticas, ou 3 âmbitos diferentes. Cuidado com o corpo, e aí você se alimenta bem, você vai para academia, cuida do seu corpo em geral. Cuidado com a mente, e aí você vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, toma remédio, faz terapia, etc. Cuidado com o espírito. Trabalho no nome da espiritualidade. Você reza, você ora, você vai para a missa e etc. Isso por métodos religiosos.
mas pode ser também por métodos não religiosos, tá? Qualquer coisa que te aproxime mais do Criador. Gentileza, honestidade, caridade, gratidão e etc. Solidariedade. Tá? Solidariedade, fazer o bem às pessoas. Tá? Então a caridade, gente, é algo crucial. Poucas coisas confortam mais o coração, mais a alma, do que saber que está ajudando as pessoas. E ajudando assim, ajudando para valer, sem esperar nada em troca. É o autoconforto, né? Isso, e o drama da minha da depressão que me abateu, gente, é que eu exercitava as 3 características, os 3 aspectos razoavelmente bem, e isso ainda não me blindou. Então, eu agreguei um 4º elemento, o aprendizado. Toda tempestade na nossa vida vem para nos ensinar algo. Eu aprendi muito nesse tempo, principalmente sobre mim mesmo. E, finalmente, um 5º e último decisivo aspecto, propósito. Por que eu, que sempre fui protegido, tratado tão bem, assim, mas protegido como se fosse um bibelozinho pelo Criador, pelo Pai, por que eu aparentemente havia sido esquecido dele? Agora eu entendo claramente, ele estava me preparando para um momento como esse. Beni Andrade, aquela mensagem que você preparou para agora, Beni? O Plano de Saúde Viva a Vida está com uma tabela própria e exclusiva para os servidores do Ministério Público, fechada junto ao sindicato Sincepro, com aproveitamento de carências, inclusão de dependentes e agregados. Confira aí, gente. Agora eu quero falar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Por isso eu quero te apresentar o Plano de Saúde Viva a Vida, que inclusive está com uma super novidade para você que é servidor público. E quem vai contar um pouquinho mais pra gente é o Yuri. Seja bem-vindo, Yuri. Bom, para você que é servidor público, hoje você pode escolher na Viva a Vida 2 tipos de plano, com coparticipação, com limitador por procedimento e sem coparticipação, onde você só vai pagar a sua mensalidade. Além disso, contamos também com aproveitamento de carência, uma ampla rede credenciada com o Hospital Pronto-Acordes, Hospital Central, Alpha Clean, CA Clean, Dr. Enoch, Clínica do Dr. Veloso e a Clínica Medvir. Então você, servidor público, quer dar uma qualidade melhor para sua família também? Venha para Viva a Vida. E você do Ministério Público agora, nós fechamos o convênio com o Sincempro. Sim, agora você tem acesso a uma tabela exclusiva para colocar inclusive agregados. Então venha para Viva a Vida através do número 9332-4444. Ou seja, gente, não tem desculpas. Chegou a hora de você fazer o seu plano de saúde de toda a sua família aqui com a equipe da Viva a Vida. Venha para cá você também. Plano de Saúde Viva a Vida. O plano é nosso. A saúde é sua. Olha aqui, quem é que está acompanhando a gente é o empresário Chico Holanda. Ele está dizendo, acompanhando agora os amigos, excelente entrevista com o doutor Reginaldo Trindade, com esse tema muito importante, que é o mal do século, e que piorou muito, olha só, pós-pandemia. Parabéns por essa luta, doutor Reginaldo. Um final de semana abençoado a todos, diz o Chico Holanda. Obrigado, Chico Holanda. Obrigado mesmo pelo carinho, Everton, pela consideração, pela audiência. Enfim. Eu tenho além de cumprimentar o meu amigo, quem tive a honra de, lá no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no meu primeiro biênio, o procurador regional eleitoral era o Dr. Reginaldo Trindade. Aprendi muito com Vossa Excelência. E eu também, com Vossa Excelência, a mesma coisa. Do ponto de vista jurídico, doutor Reginaldo Trindade, o que o MP, ou o MPF mais precisamente, lá, para cumprir o artigo 127 da Constituição, com base nos interesses difusos, coletivos, há alguma frente do MPF também visando essas pessoas que estão doentes, mas que são hoje totalmente escondidos, né? Porque muita gente não quer se expor e o movimento é exatamente nesse sentido. E as pessoas têm vergonha, ou às vezes também não querem reconhecer que de fato existe aquele problema. O MPF, como instituição defensora da sociedade, tem visado também alguma coisa judicial nesse ponto? Joaci, prazer imenso estar aqui com Vossa Excelência. Então, eu estou aqui na condição de cidadão, né? O MDC não tem nenhuma interseção com o Ministério Público Federal, instituição que eu tenho muito prazer e honra de integrar. Mas eu estou aqui na condição de cidadão, né? Há uma previsão
do MDC tangenciar em algum momento a atuação do poder público. Até porque ninguém vai imaginar que nós vamos emparedar aí o mal do século com o movimento da sociedade civil. Por mais organizado, por mais estruturado, enfim, nós precisaremos do apoio do poder público. Então nós conversaremos com o município, com os municípios, aliás, com o Estado, secretarias de saúde, etc, etc, etc. E nesse esforço, com certeza, os ministérios públicos e mesmo o Poder Judiciário, enfim, todo o arcabouço jurídico, né, das várias instâncias serão demandadas nesse sentido. Tá? Mas isso vai ser no tempo certo. Né? O movimento está ganhando corpo agora. Né? Agora, por conta desse evento do dia 16, a gente iniciou esse trabalho. Né? Então, nós estamos indo aí, já fomos no Ministério Público Estadual, nós fomos no Tribunal de Contas, fomos no TRE e fomos no TRT. Vamos no TJ na segunda-feira, na terça-feira, 8 horas da manhã. Então, assim, a gente já está começando a plantar essa sementinha. Olha, existe um MDC, nós estamos preocupados, tá? Num próximo momento, a gente vai começar a fazer enquetes, né? Olha, quantas pessoas aí estão doentes? O que está acontecendo? Quantas pessoas estão pensando em se matar? Porque isso, gente, isso parece assim, carne viva, sangue demais, mas tem que ser dessa forma. Não tem outra forma de lidar com isso. Tá? E aí, no tempo certo, essas medidas todas serão adotadas. Eu mandei aí para cima um banner do evento que vai acontecer agora, que foi o que, em última análise, trouxe aqui o doutor Reginaldo Trindade. Já estamos vendo aí o Amor Curando a Alma, o concerto que está sendo programado no próximo dia 16. E aí agora eu gostaria que o senhor fizesse o convite. Então, gente, olha, vai ser simplesmente imperdível, tá? Bloqueie a agenda de vocês, 16 de julho, lá no Teatro Palácio das Artes, tá? É sem ser amanhã, né? O próximo domingo da próxima semana. Tá? Vai começar o show às 19 horas, só que antes disso, às 18, a gente vai oferecer um pré-show. Tudo pensado, gente, milimetricamente, para levar muita cultura, muita diversão, muita música, muito conhecimento e, acima de tudo, muito, gente, mas muito, do maior ingrediente nessa luta contra o mal do século, que é o amor. Tá? Então, o duo Madeira Mamoré, duas pessoas maravilhosas, tá? 2 artistas da melhor estirpe, tá? Uma pianista e um tenor. Eles eram aqui de Rondônia, mudaram-se para Goiânia e agora eles vão vir fazer esse concerto para nós. Aí você fala assim, mas concerto, piano e tenor, nossa, vai ser uma coisa chata, modorrenta. Nada, vai ter música clássica, música pop, música popular brasileira, música de filme, tá? Música regional. Então, assim, gente, simplesmente imperdível. Antes disso, no pré-show, nós vamos oferecer poesia, apresentação de dança, apresentação musical, enfim, tudo muito legal mesmo. Não paga nenhum centavo pelo ingresso. Tá? Você pode retirar seus convites mediante a doação de pelo menos 1 quilo de alimentos na Associação Pestalozzi, na Casa Família Roseta, na Faculdade Católica, no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal de Justiça. Gente, olha, eu sou suspeito para falar, mas se esse evento for 1/10 do tamanho do nosso empenho, do nosso esforço e principalmente dos nossos sonhos, olha, ele vai ser uma coisa assim, olha, diferente da maioria das coisas que vocês já viram aqui em Porto Velho. Eu vou chamar um breve intervalo, a gente vai voltar a falar sobre o evento para marcar, o público também é rotativo. Então a gente vai para um rápido intervalo e deixando aí o convite para você participar desse grande evento e fazer uma doação, fazer uma boa ação. Quer dizer, vamos unir o útil ao agradável. Perfeito? Intervalo e a gente volta logo. Eita, gente! Quando bate a saudade domingo na Rádio Parecis, nós vamos ter no tributo uma homenagem a Michael Sullivan e Paulo Massad. Então, as músicas deles cantadas por grandes nomes da música brasileira, vocês vão ouvir Joana, Alcione, assim por diante. Aqueles que defenderam as canções, que gravaram as canções de Michael Sullivan
e Paulo Massadas. E eles também, é claro. Outra coisa, estamos vivendo Beira Madeira, tá? O Beira Madeira, que é o Arraial do Porto Velho Shopping. Deixa eu ver se eu tenho aqui a programação. Acho que tenho. Hoje tem um bingo do NAC, viu? Olha só aqui, a programação de hoje legal, claro. é a seguinte. Não, hoje é dia 8. Então eu não tenho a do dia 8, não. Mas ontem foi maravilhosa, então todo mundo, a partir das 4 horas da tarde, começa o Arraial do Beira Madeira. Tem o bingo do NAC hoje. Com 2 motocicletas que serão sorteadas. Vale bem a pena. E tá lá a barraca do NAC, a barraca da Luz ao Alvorecer, e também tá a tenda da Frutos de Goiás, para você saborear o seu sorvete, o seu picolé, o seu açaí. O açaí tá fazendo o maior sucesso lá. Maravilhoso. E também os melhores cookies do Brasil estão lá, My Cookies, vizinha da Frutos de Goiás. Do lado, colada, grudada. Tá certo? Da My Cookies e Frutos de Goiás, no Beira Madeira, bem do lado oposto ao palco. Volta comigo aí, por favor. Se bem que volta aquele banner do evento, mas o nosso glorioso Teógenes Brasiliano Lobo diz o seguinte: por que o professor tá calado? Ele tá depressivo? Eu calado, eu sou mais inteligente que eu falando. Deixa eu terminar. Ele tá perguntando se o senhor tá depressivo, só isso sim ou não? Não, nunca depressivo nenhum, rapaz, aqui. Aqui não tem coisa depressivo comigo não, rapaz. Ele tá, brasiliano, ele tá medicado, tá bom? Então tá tudo certo. Olha só, Beni Andrade, e o nosso ilustre visitante, resume aí o seu sentimento em 1 minuto. Muito obrigado, doutor Reginaldo, porque eu recebi as suas palavras aqui neste programa como a quebra de um tabu. Parece que as pessoas não têm coragem de falar sobre o assunto. Aí o senhor vem aqui hoje e desnuda tudo isso e acaba emocionando muita gente. Muito obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Tá aí o emocionado Beni Andrade. O Beni é demais. Beni, nós que agradecemos, tá? Eu falei contigo no intervalo, né? E vou ser bem sincero, sabe? Tô até me arrepiando para falar isso. Depois, amigo, de sofrer tanto no recesso da minha casa, sozinho, pedindo, implorando a Deus para que Deus tivesse piedade do meu sofrimento, ou se não, em momentos sociais, quando eu sorria por fora, mas por dentro eu estava assim, chorando, para não dizer sangrando. É assim uma coisa de Deus a gente conseguir arrancar lágrimas das pessoas e mesmo verter lágrimas nesse contexto de emoção, de compartilhamento de sofrimentos e, acima de tudo, compartilhar de esperança, porque é disso que se trata. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Coloca o banner aí, por favor, gente. Depois desse momento emocionante aqui que a gente teve, temos vários aqui. Vamos indo reforçar, doutor Reginaldo. Tá aí o convite na tela. Gente, olha, vai ser muito legal, muito mesmo. No dia 16 de julho, no domingo da próxima semana, o show, o concerto O Amor Curando a Alma. A pianista e tenor, vamos tocar muita música boa, clássica, música de filme, música pop, música MPB, música regional, enfim, para agradar todos os gostos possíveis. Tá? O show começa às 19 horas, mas antes disso, a partir das 18, no Teatro Palácio das Artes, nós já teremos um pré-show com poesia, apresentação musical, apresentação de dança e etc. Tudo isso permeado com muita cultura, muito esclarecimento acerca da depressão, muito testemunho, enfim, muito amor e etc. Se você quiser participar, basta procurar a Pestalozzi, a Casa Família Roseta, a Faculdade Católica, o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal de Justiça. Lá existe uma caixa coletora. Você doa apenas 1 quilo de alimentos, ou pelo menos 1 quilo de alimentos. Se você quiser doar mais, doe, porque como o Sérgio bem chamou a atenção, doar alimentos, isso é caridade, isso faz muito bem para todas as pessoas, até porque a gente vai destinar esses alimentos para instituições de caridade e pessoas que estão passando fome aqui em Porto Velho. Sim, tem muita gente passando. Vamos embora! Então,
Ó, já. Não, já deu. Esse é assim, é sempre assim. Então, assim, agora tem meia hora ainda. É isso, tá? Então não deixa de comparecer, gente. Olha, com a graça de Deus, nós colocaremos 1.005 pessoas, pelo menos, lá no teatro, que é a lotação máxima dele. E eu garanto que todos sairão de lá maravilhados com essa demonstração, assim, absoluta de amor, de conhecimento, de cultura e etc. Paulinho do MDC diz: doutora Reginaldo, não esquece de dar um abraço no Beni, eu sou fã dele. Wilson Pinto, estamos ligados aqui no programa no quilômetro 1 do Mirante Beira Rio. Mauri Anderson, da Magna Projetos de Captação de Recursos. Estou à disposição para ajudar o movimento. Sou de Rolim de Moura, quero ajudar o MDC. Olha aí, ó. Obrigado, Everton. Obrigado de coração. 30 segundos só para dizer o seguinte. O Everton me falou aqui no intervalo que ele estava quebrando uma regra. Eu não faço a mínima ideia que regra foi essa. Mas eu me lembro bem de um filme, Homens de Honra. Eu acho que aquilo ali, o rapaz que é um negro, o primeiro negro na história da Marinha norte-americana, e aquele rapaz, se não me engano, ele é um ancestral meu, tá? E ele diz assim, ó, a história é feita por aqueles que quebram as regras. Tá? E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos quebrando regras, quebrando tabus. Obrigado de coração.